Você já reparou que tem pessoas que parecem encontrar oportunidades por onde passam, enquanto outras parecem repetir sempre os mesmos problemas? Alguns chamam isso de sorte, outros chamam isso de azar. Mas e se nenhuma dessas explicações estiver correta? A grande verdade é que a nossa vida não distribui resultados aleatórios. Não é uma questão de merecimento ou de privilégio, embora as circunstâncias possam influenciar. A questão principal é a coerência. A forma como nós pensamos, interpretamos e respondemos ao mundo cria padrões de comportamento. E esses padrões eles vão produzir resultados, e esses resultados vão reforçar aquilo que nós acreditamos. Ou seja, isso significa dizer que a vida não está premiando algumas pessoas, ela está simplesmente respondendo exatamente a quem nós estamos sendo. E é importante entender que quem você é determina o que você consegue sustentar. Muitas pessoas conseguem conquistar coisas, mas poucas pessoas conseguem manter aquela conquista a longo prazo, ou multiplicar aquilo, ou transbordar, ou prosperar ainda mais, crescer ainda mais, porque a gente só consegue manter na nossa vida aquilo que é coerente com o que nós acreditamos que nós somos. Ou seja, a gente vai conseguir sustentar na nossa vida aquilo que é coerente com quem nós achamos que nós somos, com a nossa identidade, com a forma como nós nos vemos. E todos aqueles resultados que são incompatíveis com a nossa identidade, eles tendem a desaparecer. E isso vale para finanças, para saúde, para relacionamento, para trabalho, para qualquer área da nossa vida. Porque tudo isso precisa ser sustentado por quem você é. E você pode sim conquistar alguma coisa antes mesmo de você estar pronto. Só que dificilmente você vai conseguir manter algo que não combina com o que você acredita que você é. A nossa realidade ela vai responder ao nosso estado interno. Então, por exemplo, nós não acordamos todos os dias desejando fracassar, desejando perder, desejando errar, desejando não ter conquistas ou não ter uma vida melhor. Não é assim que funciona. Só que a gente acorda todos os dias com o mesmo estado de ser, com os mesmos padrões, com as mesmas crenças, fazendo exatamente as mesmas coisas, acreditando nas mesmas histórias, repetindo a mesma narrativa todos os dias para nós mesmos, sobre nós e sobre a nossa vida, sobre o que nós podemos viver, sobre o que nós vamos viver, enfim, a gente fica repetindo essa história. E no final das contas, isso é basicamente a mesma coisa do que eu acordar de manhã e decidir que eu quero fracassar ou que eu não quero ter resultados melhores. Porque se eu não mudo meu estado interno, meu estado de ser, não tem como eu mudar meus resultados. Então, é claro, eu não acordo com esse pensamento no sentido de hoje eu vou fracassar. Ninguém acorda pensando nisso. Só que se a gente faz todos os dias exatamente a mesma coisa, segue os mesmos padrões, as mesmas crenças, os mesmos comportamentos e a gente não está satisfeito com os resultados, com a vida, com a rotina que a gente está vivendo, de modo geral, a gente está sim acordando todo dia e decidindo produzir exatamente os mesmos resultados. É por isso que muitas vezes a gente acaba se perguntando ao longo da nossa vida, em determinadas situações, o porquê que isso está acontecendo comigo? Por que isso não dá certo para mim? Por que não funciona? Para algumas pessoas parece tão simples, tão fácil, parece que as coisas simplesmente acontecem. Cada vez mais coisas boas, mais possibilidades, mais oportunidades, e quando é pra mim parece que tudo é difícil, parece que tudo trava, parece que tudo paralisa. Por que isso acontece? Provavelmente você já passou por algum momento na sua vida onde você fez esses questionamentos a si mesmo. Só que como nós não fomos ensinados, nós não estamos acostumados a olhar pra nossa vida com essa profundidade, entendendo a complexidade de como essa experiência física funciona, normalmente a gente não encontra essas respostas. Então a gente acaba se definindo como uma pessoa azarada, como uma pessoa que não nasceu para isso, como uma pessoa que foi escolhida para ter uma vida de sacrifício, de sofrimento, enfim. A gente vai criando narrativas, histórias para trazer um embasamento daquilo que eu tô vivendo. Ou seja, para justificar aquilo que eu tô vivendo. Só que não são as respostas verdadeiras, porque ninguém está aqui, ninguém foi criado, ninguém veio para esse plano para ter uma vida de sofrimento, de sacrifício, de dificuldade. Isso são só crenças que são colocadas uma em cima da outra e vão formando ali um grande sistema e a gente vai se inserindo dentro de tudo isso e vai se convencendo que é assim mesmo. Então a gente não entende exatamente como as coisas funcionam. A gente não entende que se as coisas não estão dando
certo pra mim não é que eu sou azarado, é que a vida funciona através de coerência. E se a vida funciona através de coerência e eu estou tendo resultados negativos, esses resultados, essa vida que eu estou vivendo, ela é simplesmente um reflexo nítido, é aquilo que eu consigo enxergar realmente palpável daquilo que eu estou nutrindo internamente, da pessoa que eu estou sendo, da identidade que eu tenho, dos padrões que eu carrego. Então, quando a gente consegue ter essa compreensão um pouco mais ampliada, as coisas ficam mais fáceis de ser desvendadas, digamos assim. Porque a gente entende que nunca vai existir uma incoerência. Então, se nunca vai existir uma incoerência, porque a lógica divina não falha e a nossa vida sempre vai ser um reflexo exato daquilo que nós estamos sendo, então se eu tenho um resultado que não tá legal, que não tá satisfatório, é porque eu estou sendo essa pessoa, eu estou nutrindo, eu estou criando internamente isso, eu tenho crenças, eu tenho condicionamentos, eu tenho justamente todos esses programas rodando internamente. E é isso que tá criando esse resultado. Da mesma forma que aquela pessoa que parece que tudo dá certo, que tudo flui, que tudo acontece, a vida dela é exatamente a mesma coisa do que a vida de qualquer outra pessoa. É a coerência. Se ela está colhendo bons resultados, é porque é coerente com o que ela está sendo, com a identidade, com o sistema de crenças dela, com a pessoa que ela vem se tornando. Ou seja, ela entendeu que ela precisa se lapidar, que ela precisa se trabalhar, para que aí sim ela consiga acessar novas frequências. Porque perceba, nós sempre vamos estar conectados, a gente sempre vai sintonizar alguma frequência que pode ser positiva ou negativa, vamos colocar assim. Positiva quando eu tenho resultados bons, satisfatórios, que me agradam, que são o que eu desejava viver. E negativa quando eu tenho resultados aquém, inferiores, que não é o que eu gostaria de viver, onde eu tô naquela vida meio que só sobrevivendo. Então, quando eu estou nessa frequência positiva, eu vou criar, eu vou abrir novas possibilidades positivas para cima, de mais possibilidades, de mais coisas, de mais criação, de mais coisas boas realmente acontecendo. Quando eu estou naquela frequência mais negativa, acontece a mesma coisa. Só que aí eu vou abrindo mais possibilidades de coisas negativas. Ou seja, eu vou me inserindo, eu vou selecionando, eu vou criando realidades onde as coisas mais difíceis, mais complexas, mais delicadas acontecem. Porque é essa a frequência que eu estou vibrando, porque internamente todo o meu ser está coerente com isso. Então entender isso faz a gente saber que na nossa vida tudo é determinado por quem nós somos. É importante olhar para isso. É importante olhar para qual é a frequência que eu estou sintonizando. Então, esses resultados eles são só a consequência daquilo que você sintonizou, da frequência que você está sintonizando. E não importa se é para resultados bons, medianos ou ruins. Sempre vai ser a mesma lógica, vai ser essa coerência, vai ser aquilo que você está sintonizando. É como se a gente fosse imaginar grandes níveis na nossa vida. A gente tem um nível aqui que seria uma frequência da dor, do sofrimento, das crenças, da escassez. E aí todo mundo que acredita nisso vai estar nesse nível, nesse grande degrau. Imagina algo gigantesco, assim, um nível, um degrau gigante. E aí todas as pessoas que acreditam nisso estão nesse nível. E elas vão receber muito mais daquilo que elas estão conectadas, daquilo que está coerente com a frequência delas. Então elas vão receber mais sofrimento, mais dor, mais escassez e todo mundo que tá ali vai se conectar, vai se aproximar e vai ter os problemas parecidos e um vai reforçar as crenças do outro e tudo aquilo vai ter um esforço colaborativo para realmente todo mundo acreditar nas mesmas coisas, ter as mesmas dificuldades e ficar patinando ali no mesmo lugar. Depois a gente tem um outro nível que é da gratidão, que é da prosperidade, que é do bem-estar, que é das possibilidades. E aí todo mundo que acredita nisso e que está nessa frequência está ali e vai receber oportunidades e possibilidades e vai se conectar com pessoas e com lugares coerentes com isso que está sintonizando. Então vai receber muito mais daquilo. Pessoas semelhantes, oportunidades semelhantes, novas possibilidades. Vai ver coisas coerentes com aquilo que acredita, ou seja, vai viver o que é coerente com aquilo que está sintonizado. Percebe? Então
Sempre vai ser assim na nossa vida. Então, se você conseguir imaginar dessa forma, como níveis que as pessoas estão e onde elas estão, pode ser no de baixo, pode ser no mais superior, pode ser ainda mais acima, sempre elas vão encontrar pessoas que acreditam em coisas semelhantes, que reforçam as crenças que elas já têm, que contribuem para que elas vivam aquela realidade que elas acreditam. Então, pode ser para algo bom ou pode ser para algo ruim. Quando a gente tem muitas crenças limitantes de escassez, de falta, de dificuldade, enfim, a gente vai estar vivendo, a gente vai estar se conectando com muitas pessoas que também acreditam nisso, com pessoas que também vivem isso, com pessoas que também têm essas dificuldades. Da mesma forma que quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, começa a ver possibilidades, crescimento, abundância, gratidão, a gente começa a se conectar com contextos e com pessoas que acreditam nisso também. Então percebe? É sempre semelhante atraindo semelhante, porque quem está na mesma frequência vai acabar se aproximando e vai acabar contribuindo, colaborando de alguma forma para aquilo que você acredita e para a realidade que você vive. Então é muito importante a gente prestar atenção naquilo que nós estamos acreditando e quem nós estamos sendo dentro da nossa própria vida, porque isso está determinando os nossos resultados. E não tem como a gente dizer que a nossa vida, os nossos resultados estão mentindo, porque afinal de contas é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente está colhendo. É inquestionável. A gente olha para a nossa vida e para os nossos resultados e a gente consegue ter uma clareza daquilo que nós estamos produzindo, da pessoa que nós estamos sendo. E aí a gente já tem um norte para onde a gente deve ir, o que a gente deve alterar, onde a gente deve mexer, o que não tá legal. E aí a gente começar a fazer essas alterações para que aí a gente consiga realmente sair dessa frequência baixa e passar para uma outra frequência, para um outro sistema de crenças, para uma outra narrativa, para outras possibilidades, enfim. Conforme a gente vai mudando aquilo que a gente acredita, conforme a gente vai mudando a pessoa que nós somos, a gente vai começando a enxergar possibilidades que a gente antes nunca tinha enxergado. A gente começa a ver coisas diferentes, a conhecer pessoas diferentes, enfim, tudo vai mudando, porque você já não está mais naquele mesmo nível, lembra? Então todas as coisas vão mudando e aí a sua realidade também vai se mudando. A gente deve mudar a pergunta que normalmente a gente acaba se fazendo, né? Que é, o que eu faço para conseguir conquistar isso? Como que eu faço para chegar nesse resultado? E aí talvez a melhor pergunta seja justamente quem eu preciso me tornar para que esse resultado seja natural, seja óbvio para mim, porque mudar essa perspectiva muda tudo na nossa vida. E de modo geral, se você acompanha os meus conteúdos aqui do canal, você já deve ter entendido que a experiência humana ela é complexa e a gente precisa de compreensão para que a gente possa alterar o que for necessário e começar a criar coisas desejáveis, intencionais, de forma ativa, consciente na nossa vida. E se você gostou desse conteúdo, deixa um curtir aqui embaixo desse vídeo e aproveita para se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, porque dessa forma você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.